Olá, gente. Dando continuidade ao nosso assunto de geometria analítica, vamos ver a área de algumas figuras planas, como triângulo e figuras com quatro lados. Bom, a ideia de calcular a área de triângulo surge a partir da ideia de condição de alinhamentos de três pontos. Ora, se três pontos não estão alinhados, então podemos ligá-los e formar um triângulo, como nesta figura aqui. Se eles estivessem na mesma linha, não tinha como formar um triângulo. Aqui vamos utilizar métodos de condição de alinhamento de pontos para encontrar a área de triângulos. Bom, seja por exemplo este triângulo de ponto A, XA, YA. O ponto B tem coordenadas XB e YB. E o ponto C tem coordenadas XC e YC. Então, a partir dessa apresentação, a gente pode dizer que o cálculo da área A, ou seja, toda essa área aqui dentro deste triângulo, através de conhecimento de geometria analítica, é dado pelo determinante dos vértices dividido por 2. Isso quer dizer o quê? Aqui colocamos as coordenadas xa, ya do ponto A, xb, yb do ponto B, xc, yc do ponto C. E a terceira coluna completamos com 1, 1, 1. Então, a gente calcula este determinante. Se o resultado é positivo, dividimos por 2. Se o resultado é negativo, consideramos o módulo, ou seja, consideramos apenas o número sem o menos e dividimos por 2. Este resultado é a área deste triângulo. Exemplo: se a área de um triângulo é 25 sobre 2 e seus vértices são 0, 1, 2, 4 e menos 7k. Então, qual seria o possível valor de k? Vamos lá. Para isso, a gente precisa encontrar a área, porque é a única informação que ainda não temos para comparar. Então, para encontrar a área, calculamos o determinante. Então, a terceira coluna só de uns, aqui vem o ponto A, que é 0, 1, depois o segundo ponto, que é 2, 4, e o terceiro ponto, que é menos 7 e k. Para calcular o determinante, repetimos as duas primeiras colunas, e aqui estão 0, 2, menos 7, 1, 4 e k. E aí, o que fazemos? Calculamos o determinante. Como é que fazemos isso? Pegamos a primeira diagonal principal de três números, então é 0 vezes 4 vezes 1. Então, 0 vezes 4 vezes 1, mais 1 vezes 1 vezes menos 7. Então, mais 1 vezes 1 vezes menos 7. Vamos colocar entre parênteses porque é um número negativo. Mais 1 vezes 2 vezes k. Então, 1 vezes 2 e vezes k. Não temos mais nenhuma diagonal principal de três números. Então, agora vai ser menos as outras diagonais, as diagonais secundárias. Então, qual é a primeira de três números? 4 e menos 7 não é porque só tem dois números. Então, é essa daqui. 1 vezes 2 vezes 1. Então, 1 vezes 2 vezes 1. Mais 0 vezes 1 vezes k. Então, 0 vezes 1 vezes k. Mais 1 vezes 4 vezes menos 7. Então, 1 vezes 4 vezes menos 7. Ainda tem alguma de três números? Não. Só tem esta de 1 e 2 e uma só com 0. Então, aqui já podemos calcular o determinante. Este primeiro termo aqui é zero, porque 0 vezes qualquer número é zero. Como ele aparece multiplicando esses três números, então aqui vai dar zero. Aí, mais com mais dá mais, com menos dá menos. 1 vezes 1, 1, vezes 7,
7. Mais com mais dá mais, com mais dá mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes K, 2K. Agora o que está dentro do colchetes. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. 0 vezes qualquer número é 0, então 0 vezes 1, 0 vezes K, 0. Então não precisa nem colocar, mas vamos colocar aqui. Então mais 0. Mais com mais dá mais, com menos dá menos. Então 1 vezes 4, 4 vezes 7, 28. O 0 vai embora, então vai ficar menos 7, mais 2K. E aqui vai ficar menos 2 menos 28, sinais diferentes, subtraído ao sinal do maior. Então vai ficar menos 28 menos 2, 26. Aqui a gente pode ajeitar, vai ficar menos 7 mais 2K, menos com menos, mais. Daí ele vai sair do colchetes positivo, 26. E vai ficar com esta expressão. O que é isto daqui? Isto é D. Ok? Isto é D. A gente pode melhorar? Pode sim. Porque isso daqui é 2K, 26 menos 7, 19. Então, 19. E aí ficamos com esta expressão, que é esta mesma aqui. Então, a gente sabe o quê? Que o valor é simplesmente módulo de D, ou seja, módulo desse resultado sobre 2. É o que nos dá a área. Então, já sabemos disso. Então, sabemos o quê? Que a área procurada é simplesmente o módulo de D sobre 2. D deu 2K sobre 19 sobre 2. Vamos considerar o módulo, ou seja, um resultado positivo. Bom, então, só que a gente já tem a área. A gente diz que a área é 25 sobre 2. Então, isso daqui, na verdade, tem que dar 25 sobre 2. Ok? Então, olha só. Se os dois aparecem 2 dos dois lados, então o que a gente faz? A gente vai tirar o módulo, então considerar sem um módulo por enquanto. Vamos resolver sem um módulo. E aí temos o seguinte. Como tem um 2 embaixo, a gente multiplica a equação por 2. E aí este número vai ficar 25 vezes 2, 50 por 2, só 25. Então, é como se estivesse cortando, certo? Este número vezes 2 dividido por 2, fica só o número de cima. Então, fica só 25 e 2K mais 19. O que a gente faz agora? Passa o 19 para o lado do 25, então vai ficar 25 menos 19, e do lado direito fica só o 2K. 25 menos 19 dá 6, igual a 2K. Se o 2 está multiplicando o K, ele passa dividindo o 6. Então vai ficar 6 dividido por 2, que vai dar 3. Ou seja, K vale 3. Ok? Então o nosso valor de K é 3. E aí a gente já tem o valor de K. Poderia ser outro? Poderia sim, mas como a gente estava considerando em módulo, né, como a gente está considerando módulo de D sobre 2, então esse número pode ser mais ou menos. Aqui é o caso em que ele é mais. Então, se ele fosse menos, ou seja, seria menos 2K mais 19 sobre 2. E isso é a área. E a área a gente sabe que é 25 sobre 2. Então, seria a mesma coisa. Multiplicava por 2 a equação, então eliminava esse 2 com esse. E aí ficaria só menos 2K, menos com mais, menos 19, igual a 25. E aí teríamos menos 2K igual a 25 mais 19. E aí então teríamos 2K igual a 25 com 19 dá 44. E aí K seria 44 sobre 2, menos 2, que seria
menos, mais com menos, menos, 44 por 2, 22. Então, K seria menos 22, ou K seria 3. Certo? Então, teríamos estes dois valores para K, de modo que a área dê 25. Bom, da mesma maneira, podemos calcular a área de quadriláteros, ou seja, figuras de quatro lados, como esta daqui, A, B, C, D. Então, podemos calcular a área dessa figura aqui, toda essa figura, utilizando também geometria analítica. De que forma? Simplesmente podemos dividi-la em dois triângulos. Se traçarmos este segmento de A até C, então teríamos este triângulo e teríamos este outro triângulo aqui. E a gente já viu como calcular a área de um triângulo. É simplesmente pegando o módulo do determinante sobre 2 dos 3 pontos. Então, é isso que podemos fazer. Então, e aí temos o seguinte. Pegamos este primeiro aqui e este segundo. E aí somamos a área dos dois e obtemos a área do quadrilátero. Então, seriam os pontos XA, YA, XD, YD e XC, YC. Que seria esse. E para este outro triângulo aqui, seria XA, YA, as coordenadas, XC, YC e XB, YB. E aqui está, XA, YA, XB, YB, XC, YC. Então, aí a gente calcular as duas áreas, os dois determinantes, e dividimos por 2. Por exemplo, se tivermos os pontos A, B, C e D seguintes, se a gente quer calcular a área, a gente pega o primeiro determinante, que seria XA, YA, XB, YB, XC, YC. Substituímos os valores, calculamos, dá menos 20. Agora a gente calcula XA, YA, XC, YC, XD, YD. Substitui, né? XA, YA é 1, 5, aqui está. XC, YC é 6, 1, aqui está. E XD, YD é 1, 1, e aqui está. E a terceira linha, terceira coluna, repetimos o 1, colocamos 1. Repetimos as duas primeiras colunas, calculamos o determinante, e aqui também deu menos 20. Então, o D1 deu menos 20, o D2 deu menos 20 também. O que é a área do quadrilátero? É meio que multiplica o módulo deles dois. Então, vai ficar o que nesse caso? A área procurada é meio, metade, de módulo de D1 mais módulo de D2. O que significa um módulo? É porque você só vai considerar a parte positiva. Então, é módulo de menos 20, porque o D1 deu menos 20 e o D2 deu menos 20 também. Então, mais módulo de menos 20. Só que isso vai dar justamente o quê? Módulo meio de... O módulo de um número negativo é ele positivo. Então, vai ficar só o 20. Mais o módulo de menos 20 é só módulo de 20. Então, isso daqui dá o quê? Meio de 20 mais 20 é 40. Então, meio de 40, que isso é a mesma coisa de 40 dividido por 2, que dá 20. Então, a resposta é 20 unidades de área. É justamente o que obtemos. Aí a área, a unidade vai depender da considerada no problema. Bom, e assim concluímos o nosso estudo de área de figuras planas através de geometria analítica.